Vamos lá, meus irmãos, ao texto de hoje. Primeiro, para aqueles que estão nos visitando, e graças a Deus nós temos gente que nos visita hoje, que talvez não estejam acompanhando a série de exposições da carta do apóstolo Paulo a Efésios, é bom lembrar do contexto. Veja, no verso 15 do capítulo 5, Paulo diz assim: portanto, não viveis como nécios, e sim como sábios. O que é o nécio? É aquele que não tem sabedoria. E os sábios são aqueles que entendem a palavra do Senhor e tentam aplicar na vida deles. E como é que vivem esses sábios? Primeiro, eles redimem, eles não perdem, eles não desperdiçam o tempo. Verso 16. Verso 17 do capítulo 5, eles também, esses nécios, compreendem qual é a vontade do Senhor, esses sábios, desculpe, e não os nécios, compreendem qual é a vontade do Senhor, e o verso 18, eles se enchem ou deixam ser enchidos pelo Espírito Santo, Santo de Deus. E a pergunta é, como é que se enche do Espírito Santo de Deus ou se permite que seja enchido? Falando, verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, verso 20, dando sempre graças a Deus por tudo que ele tem feito, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros ao temor, no temor, de Cristo. Aí, verso 22, a partir do verso 22 até 6:9, fala da relação que existe entre marido e mulher, mulher e marido, filhos e pais, servos e senhores, senhores e senhores. Tanto é que essa estrutura toda começa sempre com esses personagens. Então, já passamos da primeira parte da relação da mulher com o marido, e hoje especificamente nós vamos tratar sobre essa segunda parte. Lembrando a vocês que vimos o papel da mulher como aquela auxiliadora, que está debaixo da mesma missão do marido, e não somente ela que se submete, mas o marido também se submete. Eu já disse aqui, vou repetir, eu gosto muito da expressão de Calvino quando está comentando esse texto. Ele diz, há uma submissão recíproca. Há uma submissão da mulher ao marido, mas ao marido à mulher, os filhos a esses pais, e os pais se submetendo a esses filhos. É uma submissão recíproca. Mas também por isso é que o tema de hoje está posto aí, maridos às mulheres. Na semana que eu preguei a última vez, nós tratamos sobre mulheres aos maridos. Agora os maridos às mulheres. Essa é a visão bíblica, meus irmãos. É a visão da complementariedade. É a visão que não coloca os dois sexos que Deus criou em pé de guerra, em luta contra o outro. Mas não, é a visão de que se complementam, cada um fazendo o seu papel e Cristo sendo glorificado e essas pessoas, nós que estamos envolvidos nessa relação, edificados. Então, vamos então ao texto de hoje, a partir do verso 25, depois dessa rápida introdução, lembrando a você que a estrutura mostra muito bem que na língua original, Paulo está preocupado que essas classes se submetam. O verso 22 começa assim, Rai Gnaike, ou seja, as mulheres, Rai Andrés, verso 25, os homens, Tatequina, as crianças, capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 5, Rai Duloi, ou seja, os servos, Roi Duloi. E no verso 6, capítulo 6, verso 9, Roi Kyrios, ou seja, sempre há uma classe que Paulo está preocupado para que se submeta. As mulheres, os maridos, as crianças, os servos e os senhores. Você não percebe isso no português, mas na língua original isso está estruturado para que você entenda que cada classe tem que se submeter à outra. Então, isso dito, agora é a parte dos maridos. Todos debaixo da mesma estrutura devem se sujeitar, e os maridos não são diferentes. E veja como é que o texto começa. Maridos, amai vossa mulher. Por que as mulheres, foi dito, mulheres se submetam ou sejam submissas ao seu marido? E você não vê o verbo amor sendo empregado para as mulheres. Você já olhou esse texto com calma, com tranquilidade?
lendo calmamente, do verso 22 ao 24, que o recado é dado às mulheres, você não tem o verbo amor. Mas logo inauguralmente, o apóstolo Paulo trata os homens como que eles devessem amar. Por quê? Porque, na verdade, dentro dessa relação, as mulheres, como aquelas que têm exacerbadamente em si a natureza da emoção, elas não precisam dizer aos seus maridos que ela precisa amar. Mas Paulo começa dizendo, vocês que geralmente são a parte mais racional do negócio, vocês que têm uma tendência depois do pecado a eliminar na relação de vocês muita emoção, muito sentimento, a vocês eu digo, amem as mulheres. E o amor aqui é ágape. Um amor sacrificial. O apóstolo Paulo está dizendo assim, se sacrifiquem pelas mulheres de vocês. Lutem por elas. Veja. Amai vossa mulher como? Esse é o grande problema, meus irmãos. Faça a pergunta ao apóstolo Paulo, faça a pergunta ao texto. Como? Aí a resposta que me deixa tremendo todas as vezes que eu leio esse texto. Como Cristo. Se você não leu nessa perspectiva, veja, você precisa amar sua mulher como Cristo amou a igreja, meu irmão. Isso é pesado demais. Isso é alto demais. Isso é um padrão elevadíssimo para nós. Veja, não é a maneira que você tem tratado ou que você acha que você deve tratar a sua esposa. É como Cristo tratou a sua igreja, amou a sua igreja, somente isso. Isso me faz arrepiar todas as vezes que eu tenho que estudar esse texto e ver que a nossa atitude como marido tem que ser como Cristo, a igreja. E como é que isso acontece? De palavras dizer que ama, chegar em casa com flores e chocolate, isso faz parte do rito. Elas devem gostar. Mas isso não resolve. O que resolve é a atitude sacrificial de amar nossas esposas. Veja como é que isso acontece. Em primeiro lugar, como é que Cristo amou a sua esposa? Veja o verso 25, por gentileza. A si mesmo se entregou por ela. Se entregou como, pastor? Esse verbo é um verbo que já foi traduzido em passagens do Evangelho por ser traído. A ideia de se entregar deliberadamente, como Cristo se entregou, aonde? Na cruz do Calvário. Veja, aonde foi que Cristo se entregou pela sua igreja? Aonde foi que Cristo deixou ser guardado, ser traído e morto? Na cruz. A ideia primeira inicial é que nós temos que amar nossas esposas como Cristo fez, se entregando, se dando, mesmo quando foi traído. Mesmo quando foi traído por um dos seus apóstolos, mesmo quando foi vendido por 30 ciclos de prata, mesmo assim, em meio à traição, ele se entrega à sua igreja. Ele se dá à sua igreja. Ele deixa ser morto por causa da sua igreja. Meu irmão, esse é o nosso padrão. Se entregar pela nossa mulher a ponto de ser morto por ela se for. Essa é a primeira atitude. Você precisa entender que você foi chamado para ser o protetor da sua esposa. Você foi chamado para cuidar dela. Morrer por ela, se for o caso. Ter a capacidade de fazer na sua esposa e na sua casa como uma membrana celular. Eu gosto muito dessa ilustração. Você já viu, quem aqui estudou um pouco de biologia, e faz tempo pra caramba no meu caso, muito tempo, mas de algumas coisas a gente ainda se lembra. Quando a gente estudava a membrana celular em biologia, a gente via que a membrana celular, ela tinha uma capacidade de só deixar entrar para o núcleo interno da célula aquilo que alimentava a célula, que fazia proteger.
tem química aqui, junta aí, se eu estiver errado, ela me corrige. Então, veja, a ideia era o seguinte: abre para aquilo que vai abençoar e fecha para aquilo que vai matar o interior da célula. Claro, essa luta é biológica, é química que acontece também e fisiológica que acontece também no nosso corpo. Ora essa membrana aguenta, ora ela não aguenta, rompe e causa os problemas dentro da célula. Mas nós, homens, fomos chamados para proteger a nossa família, a nossa esposa, como uma membrana celular que só deixa entrar aquilo que vai abençoá-la. A ponto de protegê-la. Foi isso que Cristo fez com a igreja. Quando Cristo vai até o ponto de ir à cruz, o que ele está fazendo? Protegendo a sua noiva. Ao invés de deixá-la morrer no Calvário, ele foi e assume o seu lugar e se entrega por ela e morre pela sua igreja. Ei, você e eu fomos chamados para fazer a mesma coisa com as nossas esposas. Quem tem que dar a vida somos nós. Quem tem que morrer, se for o caso, somos nós. Não são elas. Nós fomos chamados para entregar a vida e proteger as nossas esposas. É ter a capacidade, meus irmãos, de manter o ambiente da casa e do casamento seguro, mas ao mesmo tempo leve, sem nenhuma condição muito pesada, nem estressada. A gente foi chamado para fazer o que Cristo fez com a sua igreja, e Cristo deixou sempre a sua igreja livre, sadia, saudável. Foi isso que sempre Cristo fez com a sua igreja. É ter a capacidade de ser essa membrana que protege, mas que não sufoca. Que cuida, mas que não escraviza. Que morre, mas que não estressa. É tudo isso que nós deveríamos ser. Só nesse primeiro verso, para nossas esposas. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Segunda atitude, além da atitude de protetor, aquele que está disposto a morrer, a segunda atitude que o texto nos mostra é aquele que é o sacerdote do lar, que está pronto para santificá-la. Veja se não é isso que está sendo dito em versos 26 e 27. Para que essa entrega? Essa entrega de como Cristo à igreja, para quê? Para deixar nossas esposas mais belas e mais formosas e mais bonitas, enfeitando-a de todos os presentes que a gente pode dar, ou dos belos restaurantes e viagens que a gente possa proporcionar? Não, senhor. O objetivo não é esse. O objetivo é santificá-la. Veja, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água e pelo quê? Pela palavra. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, é muito alto padrão. O marido é para saber a palavra de Deus, ao ponto de tratar a sua esposa com a mesma. Veja, o que Cristo fez com a igreja? Se lembra da oração sacerdotal? O modelo sempre é Cristo para nós. Como foi a oração sacerdotal de João capítulo 17, verso 21? Vocês se lembram? Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Jesus está orando pela igreja dele, pela noiva dele, e ele ora ao Pai dizendo, santifica ela. Purifica ela. Deixa ela mais parecida contigo mesmo. Deixa ela mais santa e pura. Quando Jesus ora desse jeito, ele está indicando o caminho para a espécie de sacerdote que nós temos que ser aqui. Que tipo de sacerdote? O sacerdote que tem a palavra, que conhece a palavra e que usa a palavra para santificar a sua esposa. Veja, aí logo aqui a gente pensa, e como é que eu vou fazer isso, pastor, na prática? O culto doméstico. Primeiro que eu não gosto do nome culto doméstico. Culto tem que ter todos os elementos. Você ministra o sacramento na sua casa, no culto doméstico? Então não é culto. A devocional da sua casa. A vida devocional da sua casa. Você pensa logo nisso. Isso é um terror.
para as agendas que nós temos, não é? A mulher tem um horário, o homem tem outro horário, os filhos têm outro horário, e você fica logo nervoso. Quando é que eu vou sentar com a minha casa e vou orar com eles? Vou pelo menos ler um texto bíblico. Esses maridos que estão cuidando, ou preocupados com a vida devocional. Outros nem fazem isso há muito tempo. Mas eu não me refiro apenas à vida devocional, que é difícil você encontrar, às vezes, um local para isso. Mas faça, eu incentivo veementemente que a gente possa ter um momento com a nossa casa e sentar para pelo menos ler um texto e orar. Pelo menos guiar nossos filhos e nossa esposa à palavra. Veja, Cristo disse, para que a santificasse, desculpa, apóstolo Paulo disse, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água, ou seja, o batismo, a identificação do batismo de Cristo, mas, sobretudo, a palavra. A não ser que a gente tenha esposa ímpia, aí não dá para fazer isso, você tem que evangelizá-la primeiro. Mas se sua esposa já passou pela lavagem da água, a identificação com Cristo no batismo, a outra coisa que você tem que fazer é trabalhar nela para que a palavra lhe purifique. Mas eu não estou me referindo apenas ao momento devocional da casa. O texto diz que é para ajudar a nossa esposa no processo de santificação. Mas como eu faço isso se eu mesmo muitas vezes não estou buscando essa santificação em Cristo? Como eu faço isso sendo sacerdote se eu nunca li um texto bíblico na minha casa, se eles nunca me pegaram de porta trancada orando ao Senhor? Como que eu faço isso? Como eu sou esse marido se elas nunca me viram cantando o hino de louvor e adoração ao nosso Deus dentro de casa? Pelo contrário. E não sou contra isso. Uma boa música, ela sempre nos vê cantando ou ouvindo. Mas como que eu serei o sacerdote da minha casa se eu não tenho intimidade com meu Senhor? Se é muitas vezes a minha esposa que tem que me chamar para orar. Se é muitas vezes a minha esposa que tem que colocar meus filhos para orar. Como eu serei o sacerdote da minha casa se eu não tenho intimidade com Deus? Não há possibilidade. Não há possibilidade alguma de cumprirmos o mandamento do Senhor, sem primeiro se relacionar com Ele, para que a gente possa conduzir nossas famílias, nossas esposas e nossos filhos, aonde Ele quer, meus irmãos. Não há possibilidade. Como é que eu vou apresentar a minha esposa pura, sem mácula, gloriosa, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito? Como? Se eu mesmo não tenho nenhum tipo de relacionamento com Deus e a sua palavra. Veja, o que eu estou me referindo é que não é apenas o momento devocional que você tem que fazer isso, é a sua vida exalar a palavra para dentro da sua casa. É que você possa ter uma conversa com a sua esposa à luz do conceito bíblico. Que vocês não conversem apenas, quando estiverem tratando de finanças e dinheiro, por exemplo, apenas à luz do capitalismo barato de conseguir as coisas, mas que tenha conceito bíblico envolvido. Como é que a gente lida com finanças aqui em casa? Como é que a gente lida, por exemplo, com a educação dos nossos filhos? A educação escolar? Ou a gente escolhe a educação escolar por causa de questões financeiras ser mais barato e menos milhas para a gente levar, inclusive, talvez não, programar para que seja mais milha para o ônibus escolar, passar e levar, para que a gente tenha menos tempo com eles. Como que a gente discute isso sem um arcabouço bíblico na nossa cabeça? Por isso que quem santifica é a palavra. Como Jesus agiu com a sua igreja? Não foi com milagres. Foi com a pregação do Evangelho. Ele veio e pregou a palavra à sua igreja, tratou a sua igreja com a palavra, mostrou claramente como é que a igreja deve se comportar à luz da palavra de Deus. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele foi o sacerdote da sua igreja. O sacerdote perfeito que Hebreus diz que ele ofereceu de uma vez por todas o sacrifício perfeito. E não precisamos mais de outro sacrifício, a não ser o sacrifício que o nosso Salvador, o nosso sacerdote fez. Ele veio e se ofereceu de uma vez por todas, pagando o preço pela sua igreja. Agora, nós, imitando-o,
a gente precisa continuar levando as nossas esposas para o altar do Senhor, para a presença do Senhor. Mas como que a gente faz isso se nós mesmos já derrubamos os altares da nossa vida de adoração ao nosso Deus? Nós precisamos voltar, meus irmãos, a erguer um tempo da nossa vida com o Senhor, para que possamos, aí sim, influenciar nossas esposas e as nossas casas. Terceira e última coisa, que está igualmente no texto. Primeiro, nós somos chamados para ser aquele que está disposto a morrer pela sua igreja, pela sua esposa, desculpe, como protetor. Depois nós fomos chamados a cuidar, a santificar nossa esposa como um sacerdote no lar. E a terceira coisa que o texto também nos diz de igual modo, é que nós temos que prover tudo que as nossas esposas precisam, como um provedor que cuida da mulher como seu próprio corpo. Veja se não é isso que está no verso 28 ao 30. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Terceira coisa, nós precisamos prover tudo que nossas esposas precisam. Veja como o texto, a dinâmica do texto. Você cuida dela como o seu próprio corpo, e quem é corpo, cuida do seu corpo, para que não se enfraqueça. Então, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Agora, o verso 29 denuncia uma coisa muito importante. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta. O alimento aqui é a nutrição, sim, porque o verbo lá no original é de nutrir, de comida, de alimento. Sim, de prover toda a necessidade física que a nossa esposa precisa. É verdade. Mas calma, não somente isso. Observe o próximo verbo. Antes a alimenta e dela cuida. Aqui é onde mora o X dessa questão. Tem muita gente que acha, tem muitos homens que acham o seguinte: eu já trabalhei, já dei minha parcela de contribuição na casa, já entreguei o cheque, antigamente era o cheque, né? Mas já passei o pagamento na mão dela, agora eu posso chegar em casa todo dia, tomar um banho, botar uma roupa leve, ir para frente da TV e ficar na caixinha do nada. Né? Só passando, zapeando canais, porque eu já cumpri minha parte, pastor. Eu já cumpri, já dei tudo o que era necessário. Só que tem um probleminha, esse verbo aqui, cuidar, não é apenas cuidar no sentido de proteger. Proteger já foi dito lá no verso 25. Aqui é cuidar no sentido de dar carinho, de suprir. Aqui o verbo já foi traduzido em outras palavras por carinho e suprir o lado emocional das nossas esposas. Se você é um camarada que apenas prover o elemento físico ou aquelas coisas físicas que é necessária, e se eu e você não cuidamos também da parte, ou ajudamos a cuidar da parte emocional das nossas esposas, certamente nós estamos falhando nisso. Porque Cristo não apenas veio e se entregou, mas Cristo disse, cuidou da sua esposa, da sua noiva, supriu ela de tudo que ela precisava, mas sobretudo da parte sempre emocional da sua igreja. Cristo sempre fez isso. Cristo disse à sua noiva: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vocês não sabem, vocês não viam que o lírio do campo não pode se vestir, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Eu, porém, o vosso Pai Celestial cuida de vocês. Jesus trabalhou ansiedade para cuidar da sua noiva, da sua esposa. E nós, o que estamos fazendo?
Às vezes criamos um ambiente tão estressante dentro de casa. Às vezes, ao invés de aliviar, aumentamos a carga. Ao invés de suprir, criamos problemas no lado emocional. Isso não quer dizer deixar esse lado sem tratamento. Não é só dar o alimento, a parte física, mas dar atenção, cuidar do lado emocional, estar perto. Uma simples pergunta para sua esposa, você tem que fazer todo dia. Uma simples pergunta. Anota aí. Como foi seu dia, meu amor? Quanto tempo muitos homens não fizeram ou não fazem essa pergunta à sua esposa? Como foi o seu dia? Sabe por que eles não fazem? Porque eles têm medo do que vão ouvir. Eles têm medo. Eles ficam correndo do confronto. Eu não vou nem perguntar para não ter que depois me retratar de muitas coisas. Então é melhor eu nem perguntar como foi o dia dela. Meus irmãos, Cristo fez tudo isso com a gente. Eu não estou inventando padrão. O apóstolo Paulo colocou o padrão. Cristo para a igreja, você e eu para nossas mulheres. Cristo fez tudo isso. Cristo supriu ela de tudo, todo o bem, o material necessário que ela precisava, continua suprindo até hoje. Cristo supriu o lado emocional. Cristo foi o protetor da sua igreja, deu sua vida por ela. Cristo foi o sacerdote purificando a sua igreja. Cristo fez todas essas coisas. E Paulo encerra essa passagem com dois princípios. Veja o que está no verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Onde é que Paulo volta de novo nesse padrão? Por que que a fardo é tão pesado para os homens, mais do que para as mulheres? Se você for observar, tinha 3 versos para as mulheres, 22, 23, 24. Para nós homens tinha quantos versos? Do 25 ao 33, Paulo está lembrando. Mas vamos considerar o 30, já são 6 versos. Já são o dobro do que foi dito para a mulher, já foi dito para nós. Por quê? Porque nós é que somos, desde o princípio, chamados para tomar iniciativa no nosso casamento. Porque em Gênesis capítulo 2, verso 24, o que é dito é, deixe o homem, não mulher. Não mulher vai atrás de homem. Não mulher toma iniciativa em casamento nenhum. Esse é o princípio bíblico. O homem tome a iniciativa, deixe sua casa e vá buscar sua mulher. Eu sei que as irmãs que estão solteiras orando pelo marido dizem, pastor, está difícil, às vezes eu tenho que tomar iniciativa. Tinha uma irmãzinha no seminário que ela disse assim, pastor, eu estava orando no Salmo 40. De qual é o Salmo 40? Ela tem 42 anos de idade. Estava estudando no seminário. Aí ela dizia assim, eu estou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu meu clamor. Eu digo, tá, e agora? Eu disse, estou no Salmo 70, dá-te pressa, ó Deus, de ouvir o meu clamor. Corra, não é? Mas calma, minha irmã. Quem tem que tomar a iniciativa é os homens. Está dito lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Deixe o homem. É Paulo repetindo aqui, verso 31. Eis porque. Paulo está se referindo a quê? Sabe? Agora vocês entendem por que Deus disse a vocês que era para tomar iniciativa? Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Primeiro princípio, o homem deve tomar a iniciativa do casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, papai e mamãe. Treine seu filho para ser homem de verdade. E que quando ele for tomar a iniciativa de começar um namoro, pergunte a ele, é para casar? Não existe namoro cristão nas escrituras. Me mostra um lugar. Me mostra a ideia de namoro na Bíblia. Não existe. Porque namoro é para casamento.
Quando seu filho de 14 anos, 15 anos quiser namorar, pergunte para ele com o que ele vai sustentar a esposa dele. Se ele não tiver resposta para você, não deixe ele namorar agora. Prepare-o. E você, mamãe e papai, cuidado com a filhinha tão bonita, vê ela com 15 anos, né? Com aquele marmanjo que vai sentar no meu sofá, eu já tenho raiva dele. Eu nem conheço ele. Eu, pegando na mão da sua menininha de 14, 15 anos, você acha isso lindo, bonito, né, mamãe? Fazer tapioca para ele, que ela é doida para fazer tapioca pro genro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra-se de uma coisa. Essa menininha que você está criando, para ela ser feliz, ela precisa de um homem de verdade do lado dela. Ela não precisa de um adolescente menino querendo desfilar com a tua boneca por aí, para dizer que é um cara homem já formado. Não deixe que isso aconteça com as suas meninas. Eu tenho uma menina de 21 anos, ela está quase passando por Salmo 70. Pai, o que é que eu faço, pai? Eu digo, ore, minha filha, ore. Aí apareceu um gavião rodando assim, tal. Aí ela perguntou para mim, pai, o que é que eu faço? O cara é muito devagar. Eu digo, fique na sua. Quem tem que tomar a iniciativa é ele, segundo as Escrituras. E se ele não tomou, porque não está pronto para você. Não avance sinais. Cumpra o princípio bíblico se quisermos que a nossa casa seja abençoada. Cuidado nesse namoro muito cedo. Muito cedo. Cuidado. Depois vocês podem sofrer muito e dizer, por que aconteceu isso comigo? Porque simplesmente vocês não estão obedecendo o princípio da palavra do Senhor. Namoro é para casamento. Segundo princípio que está estabelecido pelo apóstolo Paulo no verso 32. Verso 33, desculpa, porque o 32 é o complemento do 31. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Terceiro, 33, princípio segundo. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Deixa eu tentar explicar rapidamente o que o apóstolo Paulo talvez tenha em mente aqui, e essa é a minha posição. O apóstolo Paulo fecha agora essa questão de submeter as mulheres aos maridos, marido às mulheres. Ele fecha agora com outro princípio interessantíssimo. É preciso compreender a natureza como nós fomos criados. Veja, por que o apóstolo Paulo diz a cada um de vós, de per si, também ame a própria esposa? Porque existe talvez um desequilíbrio por causa da queda em nós, e a gente ficou muito mais racional, e a gente precisa ter sempre lembrado, ame a sua esposa, ame a sua esposa, ame a sua esposa, no sentido mais de equilibrar essa razão e emoção que existe dentro de nós. Mas a nossas esposas é dito, respeite o seu marido. Por que é dito isso a ela? Porque talvez lhe falte alguns elementos mais voltados para uma questão mais racional e prática. Elas ficam muito mais com a emoção. E a elas não precisa dizer, ame. A elas só precisa dizer, respeite, se submeta, deixe ser guiado um pouquinho pela razão do teu marido. Esse talvez é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo diz, ame a eles e respeite a elas. Não é o sentido de que um está acima do outro, não. Estamos em pé de igualdade, a gente tem dito isso aqui. Nós não somos melhores uns do que os outros. Nós apenas precisamos cumprir os nossos papéis para que haja um complemento e assim a gente possa desenvolver melhor aquilo que Deus tem para nós. Veja se não é assim. Uma briga no café da manhã. Por alguma coisa. Torrada, a panqueca que não saiu legal, inclusive ontem saiu uma feia medonha lá em casa, mas tudo bem, isso aí é outra coisa. Uma panqueca que não saiu legal, o ovo que não estava daquele jeito, sei lá. Alguma coisa estourou uma briga. Você come o seu café, né, queridão? Levanta, pega o seu carro, vai trabalhar, quando dá meia hora, você nem se lembra que existiu a briga, não é? Depois de 3 horas, você liga para casa, e aí, mozão, tem comida?
Aí como é que você acha que está o outro lado? Aquele desgraçado. Hoje não tem comida nessa casa. Hoje não tem comida. Hoje ele me paga. Quando ele chegar em casa, ele vai ver. E você está passando a roupa dele querendo queimar a camisa. Não é? Com tanta força que você passa. E você relembra aquilo o dia inteiro, inteiro. Por que ele me disse isso de manhã? Ele não me ama mais. Olha, quer ver? Pode ser até que tenha outra, viu? E fica aquele negócio, não é possível. E o dia todinho remoendo isso, é ou não? Quando chega em casa, o maridão chega e diz, e aí, mozão, tem janta? Diz, janta não, sente, nós vamos conversar. Meus irmãos, é a natureza que fomos criados. Você quer ir contra a natureza? Um é mais emoção, outro é mais razão. E a gente precisa entender isso. Você quer que a sua esposa reaja no seu tempo, ela não vai reagir. E você, minha irmã, quer que ele reaja no seu tempo? Não vai, ele tem outra dinâmica. Para ele as coisas são muito mais rápido resolvidas. É a natureza com a forma que Deus nos criou. O pecado separou a gente precisa em Cristo voltar a pensar nisso. Algumas rápidas aplicações para a gente fechar. Primeiro, entendam, os papéis entre homens e mulheres precisam estar bem definidos. O homem protetor, sacerdote e provedor. A mulher auxiliadora, mãe de filhos, que edifica a sua casa. Mas na prática existem momentos, e eu sei bem disso, meus irmãos, que isso se inverte. Por motivos que às vezes está fora do nosso alcance. Por exemplo, uma doença no marido. Uma doença emocional no marido. Quantas irmãs que hoje têm que sustentar sua casa porque seus maridos estão em cima da cama com profunda depressão. Eu sei que isso às vezes se inverte. Eu sei que muitas vezes isso sai de fora do nosso controle. Mas talvez a posição dessa mulher é clamar incessantemente para Deus devolver o seu marido na posição dele. E esse marido, que muitas vezes é acometido por algumas doenças, orar incessantemente pedindo a Deus que devolva a condição de ele liderar a sua casa. E não se acomodar com isso, passar 20, 15 anos nessa condição, achando que é normal. Tem uma pessoa muito ligada a mim, eu não vou dizer o nome dela. Falei de minha mãe recentemente numa pregação aqui, minha mãe ligou para mim, dizendo que 10 mil pessoas lá da família, estou exagerando, lógico, todo mundo tinha ouvido isso, e que ela queria saber o que eu tinha falado dela. Calma, mamãe, assista o... Aí ela foi assistir, chorou bastante. Bom, então eu vou evitar nomes agora. Então, eu tenho uma pessoa muito ligada a mim, que chegou um dia para mim, chorando, na minha família, enquanto eu estava visitando o Nordeste brasileiro. Ela disse assim, Sami, ore por mim que eu cansei de ser o homem da minha casa. O marido dela doente. Eu não aguento mais. Por que ela não aguenta mais? Porque ela não foi chamada para isso. Uma hora vai cansar. Uma hora a conta vai chegar. Então é melhor que você, queridão, ore muito a Deus e peça. E tome iniciativa de ser o provedor da sua casa. De tirar o peso das costas de sua esposa. Porque uma hora ela vai cansar. Porque ela não foi criada para isso. Então, entretanto, um sofrimento como esse não deve afastar o casal, mas deve uni-lo mais. Porque muitas vezes, Deus quer ensinar muita coisa tanto para o homem quanto para a mulher numa situação como essa. Segundo, tenha a sua esposa como auxiliadora e não como sua rival. Ela é carne da sua carne, osso do seu osso. Ela é um com você. Então entenda, você não pode maltratar a sua própria carne, a não ser que você seja masoquista, que gosta de sofrer. A não ser quem tem uma perturbação mental dessa, que são os masoquistas, tirando isso, ninguém gosta de sofrer na própria carne. Então como é que a gente vai tratar a nossa esposa como uma rival?
Tem gente que disputa dentro de casa salário com a esposa. Tem gente que disputa posição social, gente. Isso é um absurdo. Minha esposa, um dia, pode até ganhar mais do que eu. Isso não é questão de quantidade. Ela pode ter uma carreira melhor, não tem problema nenhum. Mas contanto que meus ganhos dê para suprir a necessidade dela da minha casa, estou extremamente satisfeito e ela não é minha rival, ela é minha companheira. Minha companheira. É isso que eu tenho que pensar. Terceira coisa, você é o líder da sua casa. Assuma a sua responsabilidade. Não ponha para sua esposa. Como Cristo assumiu a responsabilidade pela igreja, dando a vida por ela. Não faça como o segundo Adão, que expôs a sua esposa ao invés de protegê-la. Segundo Adão não, desculpa, o primeiro Adão. O segundo Adão é Cristo. O primeiro Adão fez como? Quando a sua esposa tomou do fruto que era proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que comeu e deu a ele tomou e comeu, e os dois caíram, viram que estavam nus, fugiram da presença de Deus. Deus chega e diz assim: Adão, onde estás? Porque Deus já tinha visto que Eva tinha comido primeiro. Por que não chamou Eva? Porque a responsabilidade era dele. Ele foi criado diretamente, imediatamente por Deus. Eva foi tirada dele. Lembre-se da narrativa bíblica. Então, ele é, por prerrogativa, por nascimento, responsável pela sua casa. Então, quando Deus chama-os e Deus castiga o homem, diz o que é o homem? Colocando os padrões. Quando Deus puniu o homem, ele puniu aonde? No trabalho, na provisão. Do suor do teu rosto comerás. E sofrerás. E a terra produzirá cardos e abrolhos. Você tem que prover a sua casa. Está aqui, mais uma vez, o texto bíblico para provar. Mas às mulheres foi dito que a elas serás, através da tua gestação, sofrerás muita dores na tua concepção. Aumentou aquilo que era o papel dela, mãe de filhos. Mas tem uma coisa no texto de Gênesis 3 que tem que chamar a nossa atenção. Adão, quando Deus perguntou a ele, o que foi que você fez? Ele fez o quê? Eu não. A mulher que tu me deste. E expôs sua esposa. Não faça como o primeiro Adão, faça como o segundo. Que era a igreja duvidando ao pé da cruz, se ele era o Salvador mesmo. Lembre-se depois que Pedro negou três vezes, o apóstolo Pedro. Era a igreja naquele momento da cruz, titubeando na fé, e Jesus dizendo ao Pai o quê? Está consumado. Está pago o preço dela, viu, Pai? Eu paguei pela minha igreja. 2 momentos intensos na vida do primeiro Adão e do segundo. O primeiro expõe a sua esposa, diz, foi o Senhor que criou. E o segundo Adão, Jesus Cristo, diz, não, eu estou morrendo e pagando por ela, mesmo que eu não tenha pecado nenhum, mesmo que eu não tenha comido nenhum do fruto. Então lidere a sua casa. Assuma a responsabilidade da sua casa. Se sua casa, faça como Josué. Diante da incredulidade do meio do povo, Josué se levanta como homem bíblico e diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa, eu declaro aqui hoje, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava assumindo a sua posição de liderança e dizendo, eu garanto minha casa. E nós vamos servir ao Senhor aqui. Assuma o seu lugar. E por fim, última coisa, lembre-se, você não é Cristo. Aí é onde mora o segredo do equilíbrio em tudo aquilo que nós ouvimos. Por isso que eu deixei esse ponto de aplicação por último. Se você, a partir de agora, quando se levantar desse banco, dizer, eu vou mudar minha vida, vai ser diferente lá em casa, eu vou fazer isso ou aquilo. Ei, pare, lembre-se, você não tem condições, eu também não. Nós dependemos de Cristo.
Mas esse é o principal ponto da aplicação de hoje. Na maioria dos casos, os homens têm exercido autoridade sobre suas mulheres para demonstrar sua superioridade sobre elas. Mas isto não foi o que Deus planejou. Não foi. Não é para você demonstrar sua superioridade. É para você demonstrar sua submissão, sua subserviência à sua esposa, como Cristo se submeteu e serviu a igreja. Mas isso não foi o que Deus planejou. O autoritarismo de tais homens, o machismo de tais homens é tão grande que eles assumem a autoridade de Cristo na vida das suas esposas. Não, senhor. Nós não somos Cristo. Nós não somos o Cristo da nossa esposa. A verdadeira masculinidade bíblica é aquela que leva a mulher a se submeter à autoridade de Cristo e não alguém que assume o lugar de Cristo. Você está para conduzir sua mulher a Cristo, a ela depender mais de Cristo, a ela se encontrar mais com seu Salvador. Esse é o seu papel. Ao ponto que cuidamos da nossa casa. Levamos nossas mulheres mais para perto do Senhor, para amar mais o Senhor, para querer mais o Senhor. Esse é o nosso papel. Não para que ela tenha medo de quando você chega. Pelo contrário, que ela faça uma festa. Porque chegou um homem pecador, cheio de defeito, mas que a ama seus filhos e ama o seu Senhor. Meus irmãos, quer começar fazendo uma grande revolução na sua casa? Comece pedindo perdão para sua esposa, seus filhos. E peça perdão por aquilo que você não foi. Eu, de vez em quando, faço isso em casa. Isso é libertador. E diga para eles, todos nós aqui precisamos do Senhor Jesus. Todos nós precisamos do perdão que há nele. Da força que vem desse perdão dele para nós, para a gente continuar todo dia. Quantos de nós, eu e você, já pensamos seriamente em desistir? Quantas as vezes na caminhada, depois de 24 anos de casamento, como eu tenho, outros têm mais aqui, 32, 50. Quantas e quantos momentos você diz assim, eu não sou digno dessa função, eu não tenho condições. Mas é nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enquanto você estiver dizendo, eu posso, eu vou fazer, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar a realidade dessa casa, eu vou suprir. Enquanto você estiver dizendo isso, você não entendeu o quanto você precisa do segundo Adão, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você seja um homem de verdade. Nós precisamos do Senhor. Nós vamos falhar, nós vamos fracassar. Vai ter hora que a gente vai dizer assim, eu não aguento. Mas essa não é a hora de desistir, essa é a hora de se aproximar. Essa é a hora de diminuir a distância. Essa é a hora de dizer ao Senhor, sem ti nada sou e nada posso fazer. É hora de voltar-se para Ele. É hora de dizer, Senhor, me ajude a cuidar da minha casa. A casa que o Senhor me deu, a esposa que o Senhor me deu, os filhos que o Senhor colocou debaixo do meu cuidado para treiná-los para ti mesmo. Meus irmãos, a família cristã não existe, a não ser para o propósito de ser celeiros, treinadores de servos de Deus para assumir suas funções no futuro. Nós somos para isso, para que a obra do Senhor continue. Para que saia das nossas casas pastores, missionárias, professoras de escola bíblica, para que saia das nossas casas palestrantes, para que saia da nossa casa evangelistas, para que saia da nossa casa presbíteros, diáconos. Nossa casa serve ao Senhor. Nossa casa serve ao propósito do Senhor. Sua casa não pode ter um objetivo de viver o sonho americano. O sonho americano é uma verdadeira bobagem diante da glória, da majestade de ter a nossa casa servindo ao Senhor. É bobagem. Eu troco qualquer sonho americano
por ver eu e minha casa servindo ao Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe nessa tarefa como homens. E vocês, mulheres, orem muito pelos seus maridos. Vocês, filhos, orem muito pelos seus pais. Jovens que estão aqui, queiram um casamento de verdade, queiram um casamento nesses modos bíblicos. Se você vê que o homem não vai ter compromisso com esse padrão, querida, adolescente, fuja. Jovem, fuja. E se você, queridão, vê que sua esposa, ou que sua futura esposa, que é aquela que você olha, não quer também compromisso com esse padrão bíblico, fuja. Para que você não sofra as consequências de um casamento desastroso e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Vamos